Aí galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é Portuga, mas da gente começar, eu vou pedir a você, vai lá, se cadastra no nosso canal TV Império da Uva, pra gente chegar no nosso objetivo de mil cadastrados lá no nosso canal, valeu? Vim aqui para passar para vocês a história da fundação do Império da Uva, tá ok? O Império... tomar um vinhozinho para animar o coração. O Império da Uva surgiu em 1980. Era um bloco de sujo, né? A gente começamos com um bloco de sujo, ali no bairro Carmari, exatamente no mesmo local onde é o Império da Uva hoje, onde nós tínhamos lá o Botafoguinho Tênis Clubes. O Botafoguinho Tênis Clube é o quê? Onde é o Império da Uva hoje, era o Botafoguinho Tênis Clube, tinha uma quadra de futebol de salão, e em frente do outro lado da rua, tinha um comércio do meu pai, seu Natinho, que foi um dos primeiros presidentes do Império da Uva, né? Meu pai tinha um bar ali, e toda segunda-feira tinha lá na porta do bar do meu pai uma resenha que começava, incrível que pareça, 8 da manhã e terminava às 5:30 da tarde. Por que esse horário diferente? Porque os caras saíam para trabalhar, o que eles faziam? Pegavam suas marmitas, e cada um levava sua marmita, pum, em vez de ir para o trabalho, para onde o cara ia? Lá para o bar do seu Natinho, que era meu pai, que é meu pai, né? Que Deus o tenha, um bom lugar, se Deus... esse anjo de luz que está lá no céu, ali no bar do meu pai, reunia, fazia aquele grupo enorme, eu estou falando de 30 pessoas, fazia aquele grupo, aquela resenha de toda segunda-feira, o cara passava ali o dia todo ali, ó, comia marmita, quem não trazia marmita, ele ia lá e comia, eles fritavam muito a linguiça portuguesa, né? Aquela linguiça portuguesa, botava na farinha, botava álcool e cortava e fazia aquele churrasco ali, era uma coisa até muito boa. Então, ali começou a essência do Império da Uva, com aquela rapaziada, que semana que vem eu vou trazer o nome de todos eles, porque hoje eu só estou fazendo aquela introdução do que a gente vai fazer a partir de toda semana aqui no nosso canal, aqui na nossa TV Império da Uva. Então eu vou dar mais ou menos uma pincelada de como começou o Império da Uva, que essa rapaziada toda semana reunia, aí chegando assim por meio de novembro, dezembro, apareceu lá um cidadão que ninguém conhecia o cara, e chegou em frente ao bar lá do meu pai, tinha uns bancos de madeira, e era aquela farra, porque era muita gente tocando pagode, outro jogando sueca. Então era segunda-feira, era o domingo daquela rapaziada, a segunda-feira era o domingo. Então o que acontece? Tinha uma quadra de futebol e eles segunda-feira se reuniam ali. E esse cara que ninguém conhecia, chegou lá, já estava com o biricutico na mente, né? E já estava meio chapadinho. Aí chegou lá e falou assim, pô, aquele monte de homem assim, pô, gritou bem alto, isso aqui tá parecendo o Banco da Uva. Pô, que Banco da Uva é esse? Que Banco da Uva é esse? Aí não foi falar, até que um chegou lá, meu irmão, que história é essa de Banco da Uva? Banco da Uva, assim, pô, aqui é o Banco da União dos Vagabundos Aposentados. Por quê? Tremenda segunda-feira, 30, 40 homens ali, toda semana mais ou menos se reuniam ali, e ficou aquele bafafá, Banco da Uva, e como já estava chegando o período de final de ano, né? Porque naquela época, final de ano, todas as casas escutavam Roberto Carlos e CD de escola de samba, não tinha jeito, era presente certo, Roberto Carlos e CD de escola de samba. Roberto Carlos era mais no Natal, e o Réveillon era um atrás do outro, samba enredo, quase todas as casas tinham esse hábito. Então, aquilo ali empolgou. E o pessoal começaram o bloco da uva, e nunca tinha saído um bloco ali daquela área ali.
e surgiu a ideia de criar um bloco de sujo. E qual era o nome? Bloco da Uva, que era a União dos Vagabundos Aposentados. Então foi uma grande festa. Naquela época não tinha instrumento, né? O bloco não tinha, e meu pai vendia muito vinho lá no bar, muito vinho, aquelas barricas de vinho, que se transformou em surdo. Surdo, acredito, senhores e senhoras, surdo, aquelas coisas pesadas, esticava um couro lá de cabrito, esticava, secava, esticava, e jornal quente, boa sol, e saiu os instrumentos artesanais. Na época os instrumentos eram artesanais, e surgiu aquela alegria no nosso bairro, que, por incrível que pareça, naquela época já se arrastou uma multidão. Eu estou falando uma multidão de 1000 pessoas, mais ou menos, porque 1000 pessoas há 40 anos atrás era multidão, né? Não é diferente de hoje. A população hoje é 6, 7 vezes do que era em 1980, né? Então, mas acho que eu exagerei um pouquinho na população, mas a população era muito menor, o bairro era um bairro com poucas casas, mas aquilo foi um estardalhaço, muita gente veio atrás do Bloco da Uva, e foi uma grande festa, e graças a Deus, esse foi um embrião do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Uva. Semana que vem eu vou começar a contar o nosso primeiro samba, que foi do Bloco da Uva, que era Veja, Veja o que vem aí, que é o tema do samba. Veja, veja o que vem aí. Império da Uva é que vai surgir. Semana que vem eu vou trazer aqui um dos fundadores do Império da Uva daquela época, que estavam lá, para a gente bater um bate-papo legal. E só vou pedir a vocês, se inscreverem no canal, para a gente ter um grupo legal e a gente ficar feliz sempre, tá? Semana que vem eu venho de novo com... Esse só foi o início de como surgiu o nome do Império da Uva. Valeu, gente? Beijo no coração, semana que vem tá de volta. Fica com Deus.